cara? Tudo Quanto bem? tempo, beleza? O que você está fazendo aqui? Eu vim passar uns dias aqui, faz tempo que eu não venho pra cidade. Entendi. Ué, tá de carro novo? Não é. Esse carro aqui é alugado. Só pra passar uns dias. E compensa? Compensa, cara. Eu pesquisei uns preços, algumas opções. Eu vi uma oferta da Localiza, eu achei que compensava mais. Aproveitando a carona então. Claro, vamos aí. Neste vídeo, vamos avaliar a empresa Localiza em diversos aspectos financeiros, no período compreendido entre 2012 e 2016. A companhia foi fundada em 1973 como uma pequena agência em Belo Horizonte, iniciando suas atividades com veículos usados e financiados. Com o bom andamento dos negócios, a companhia começou a abrir filiais. Em 1980, já angariava a liderança de aluguel de automóveis no Brasil, com o maior número de agências. Em 2005, com grande consolidação no mercado brasileiro, a Localiza realizou seu IPO, oferecendo aproximadamente 35% de seu capital social na bolsa. Agora vamos falar um pouco sobre sustentabilidade. A Localiza atua de forma ativa em busca de sustentabilidade econômica e financeira para seu negócio e adicionar valor aos seus investidores. A frota do grupo Localiza possui consumo eficiente de combustíveis, sendo que aproximadamente 75% de seus carros têm seus consumos classificados como A ou B, eficientes, mais eficientes ou menos poluentes. Em responsabilidade social, a Localiza patrocina e apoia programas culturais, esportivos e sociais, estimulando a cidadania e o empreendedorismo no Brasil. Temas que têm aderência ao seu pensamento empresarial. São exemplos o incentivo ao empreendedorismo e a projetos sociais. Governança corporativa. A companhia adota os mais elevados padrões de governança. Possui um conselho de administração profissional e atuante com membros qualificados e capacitação diversificada. Foi eleita em 2008 e 2009 como a melhor empresa em governança corporativa pela revista Capital Aberto. Agora vamos falar um pouco a respeito do cenário. Há alguns anos, alugar um carro em qualquer lugar do Brasil era uma atividade fora do comum. Seja pela burocracia, seja pela simples falta de popularidade da modalidade, o número de clientes que utilizavam esse serviço era inexpressivo. No entanto, segundo a Associação Nacional Representante do Segmento, a ABLA, mesmo com um cenário difícil para a maioria dos empreendimentos, o setor continua crescendo, chegando a 5% de aumento nos últimos 2 anos, com faturamento acima de 16 bilhões apenas em 2015. A Localiza possui 4 setores de atuação. O primeiro é em aluguel de carros. O segundo é em aluguel de frotas para pessoas jurídicas. O terceiro é em venda de seminovos. E o quarto é em administrações de suas franquias. Para entendermos melhor sobre o mercado de aluguel de carros no Brasil, vamos falar brevemente sobre a competitividade desse setor. Durante mais de uma década, a Localiza reinou praticamente sozinha. Mas nos últimos anos, o seu reinado vem sendo ameaçado por todos os lados. As 3 maiores empresas do segmento do país são a Localiza, a Movida e a Unidas. Essas definem novas estratégias para atrair o consumidor cada vez mais avesso ao carro próprio. Aqui temos uma tabela comparativa entre as principais locadoras de carros do país. Como podemos ver, a Localiza é a que possui o maior número de agências, e isso faz com que ela consiga atingir e atender um maior número de clientes. Agora a gente vai iniciar a análise de curto prazo da empresa. Para iniciar essa análise de curto prazo, a gente vai introduzir os conceitos de prazo médio de pagamento e prazo médio de recebimento. Do ano de 2012 ao ano de 2015, o prazo médio de recebimento da empresa cresceu, embora esse crescimento não tenha sido muito expressivo. A gente pode justificar esse crescimento pelo fato de que tanto as receitas quanto os recebíveis da empresa nesse período aumentaram em proporções próximas.
Já no ano de 2016, o prazo médio de recebimento da empresa decaiu. Esse decaimento se deve ao fato de que, embora as receitas da empresa tenham aumentado, os recebíveis da empresa diminuíram. E o prazo médio de recebimento ele pode ser interpretado como o período de tempo que a empresa leva para receber o pagamento referente às suas vendas. Tratando agora dos índices de liquidez da empresa. O índice de liquidez corrente, ao longo de todo o período analisado, assumiu valores maiores que 1, demonstrando folga no disponível para uma possível liquidação das obrigações. O índice de liquidez corrente foi calculado como sendo a razão entre o ativo circulante e o passivo circulante. Já o índice de liquidez seca assumiu os mesmos valores que o índice de liquidez corrente, visto que a empresa não apresenta valores referentes a estoque. O índice de liquidez imediata da empresa, ao longo de todo o período, se mantiveram sempre próximos a 1. O índice de liquidez imediata alto não necessariamente significa que a empresa tenha um bom controle de suas contas. Ter muito dinheiro em caixa pode ser prejudicial, por exemplo, no caso de uma inflação alta. Falando agora do prazo médio de pagamento, do ano de 2012 a 2014 houve um crescimento significativo do prazo médio de pagamento. Esse crescimento se deve ao fato de que a dívida com os fornecedores cresceram em uma proporção muito maior do que o custo do produto vendido. Já no ano de 2015, o custo do produto vendido cresceu em uma proporção maior do que a dívida com os fornecedores, reduzindo então o prazo médio de pagamento. Porém, no ano de 2016, o prazo médio de pagamento volta a subir. O prazo médio de pagamento nada mais é do que o prazo que a empresa tem para arcar com suas obrigações. Neste gráfico é possível observar a variação do giro de contas a pagar, que nada mais é do que a quantidade de vezes em um ano que a empresa precisa arcar com suas obrigações. E quanto maior o prazo médio de pagamento, menor o giro de contas a pagar. O giro de contas a receber é um índice que expressa o quão rapidamente são recebidos os valores referentes às vendas efetuadas no período. É um indicador importante de qualidade de capital de giro de uma empresa e é vital para a sua capacidade operacional. O giro de contas a receber está relacionado com o prazo médio de recebimento. Quanto maior o prazo médio de recebimento, menor o giro de contas a receber. Bom, agora nós vamos analisar o ciclo operacional e o ciclo financeiro. O ciclo operacional ele é composto pelo prazo médio de recebimento mais o prazo médio de estoque. Como a Localiza é uma empresa que não possui estoque, ele é igual ao prazo médio de recebimento. O ciclo financeiro da empresa de 2012 a 2014 foi ficando cada vez mais negativo. Isso se deve ao fato de o prazo médio de recebimento ter diminuído nesse período, enquanto o prazo médio de pagamento ter aumentado. Nesse caso, a empresa disponibiliza de melhores investimentos com um fluxo de caixa cada vez mais flexível. Já no ano de 2015, o ciclo financeiro, embora ainda negativo, teve um valor em módulo maior que dos anos anteriores. Em 2016, o ciclo financeiro voltou a ser cada vez mais negativo. O ciclo financeiro influencia diretamente o giro de caixa, de forma que quanto maior o ciclo financeiro, menor o giro de caixa. O capital de giro líquido da empresa do ano de 2012 até 2015 aumentou em decorrência do aumento significante dos ativos circulantes em relação ao aumento do passivo circulante. Já em 2016, embora o ativo circulante tenha crescido, o passivo circulante desse ano aumentou em maior proporção, acarretando assim em uma diminuição do capital de giro líquido de 2016. Podemos interpretar o capital de giro líquido como sendo a folga financeira da empresa. A necessidade de investimento em giro da empresa de 2012 a 2014 apresentou valores cada vez mais negativos, em decorrência da diferença entre o ativo circulante operacional e o passivo circulante operacional. No ano de 2015, embora a necessidade de investimento em giro ainda apresente um valor negativo, essa diferença foi menor que nos anos anteriores. Já em 2016, essa diferença voltou a crescer, assumindo seu maior valor negativo no período. Se o valor da necessidade de capital de giro for negativo, isso não significa que ela não precisa de capital de giro, e sim que ela precisa buscar fontes externas, já que as contas a pagar são mais caras do que as contas a receber. Falando agora do saldo em tesouraria da empresa, é possível observar que esse indicador apresentou valores sempre positivos crescentes de 2012 a 2014. No ano de 2015, embora ainda positivo, o saldo em tesouraria assumiu um valor menor que o de 2014. Já em 2016, o saldo em tesouraria voltou a crescer, assumindo maior valor no período analisado. O saldo positivo indica que a organização possui folga financeira, ou seja, ela possui recursos financeiros aplicados em curto prazo.
Bom, agora faremos a análise de longo prazo da empresa Localiza. Começando pela análise de investimento, abordaremos os seguintes tópicos: fluxo de caixa, EBIT, que é lucro antes dos juros e imposto de renda, e NOPAT, que é lucro operacional após impostos, do inglês Not Operating Profits After Tax. Para calcularmos o NOPAT, foi necessário o EBIT, conhecido também como resultado operacional. Os resultados obtidos para o NOPAT no determinado período estão exibidos no gráfico. O NOPAT é uma medida para gerenciar o lucro da empresa e também é um índice de avaliação utilizado por acionistas. Os resultados obtidos para a Localiza foram todos positivos ao longo do período de 2012 a 2016 e apresentaram um crescimento significativo, o que é um bom indicativo para a empresa. No gráfico em questão estão exibidos o fluxo de caixa e o fluxo de caixa operacional. O primeiro representa o caixa recebido e gasto pela empresa e apresentou o crescimento no período. Já o segundo é o fluxo de caixa operacional, resultado das entradas e saídas financeiras que exclui todo tipo de custo ou ganho financeiro. Ele indica quanto de dinheiro conseguiu se gerar para o caixa. A Localiza apresentou valores crescentes de fluxo de caixa operacional até 2014, e a partir daí, esse valor foi decrescente, representando um decréscimo no caixa da empresa. Agora falaremos sobre indicadores de investimento, que envolvem o investimento, que é o patrimônio líquido advindo dos donos, mais o passivo oneroso, que advém de bancos, na forma de empréstimos ou, por exemplo, financiamentos, tanto de curto como de longo prazo. ROI, retorno sobre investimento, ROE, retorno sobre o patrimônio líquido, e ROA, retorno sobre o ativo. O ROI está apresentado no gráfico. É o retorno sobre investimento, calculado a partir da divisão do NOPAT pelo investimento, ou seja, quanto maior esse valor, maior será o retorno em relação ao investimento feito inicialmente pela empresa. No caso da Localiza, o ROI foi crescente até 2014 e decrescente em 2015 e 2016, indicando uma característica negativa em relação a esse índice. O ROE é o retorno sobre o patrimônio líquido, calculado pela divisão do lucro líquido pelo patrimônio líquido. Indica a capacidade da empresa crescer utilizando seus próprios recursos. A Localiza apresentou valores de ROE crescentes de 2012 até 2013, e a partir daí, esses valores foram decrescentes, indicando que a empresa reduziu seu potencial de crescimento a partir de seus próprios recursos em relação aos anos iniciais do período. O ROA é o retorno sobre o ativo, calculado pela divisão do NOPAT pelo ativo total. É um indicador de rentabilidade em relação aos ativos da empresa. Quanto maior esse valor, maior é a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de seus ativos. No caso da Localiza, o ROA aumentou até 2014 e diminuiu em 2015 e 2016, mostrando também uma característica negativa em relação a esse índice. Para realizar a análise de financiamento, foram estudados os seguintes índices: o beta, que é o índice de risco, que determina o risco do negócio relacionando a empresa e o mercado. Foi encontrado um valor de 0,87 para o beta da Localiza, mostrando que a empresa possui negócio de baixo risco em relação ao mercado. Falaremos também sobre o KD, custo do capital de terceiros, KE, custo do capital próprio, WACC, que é o custo do capital, e o EVA, que é o valor agregado. O KD, custo do capital de terceiros, é a taxa de captação de capital de terceiros para fazer parte da estrutura de capital da empresa. O interessante é aumentar o montante de capital de terceiros com custo reduzido do próprio capital. A Localiza apresentou KD decrescente até 2014, atingindo seu pico máximo em 2015 e reduzindo em 2016, sendo interessante para a empresa ter um valor baixo de KD. Já o KE é o custo do capital próprio, é dado pela expectativa de retorno sobre o patrimônio líquido.
baseado em taxas de juros e retorno de mercado em um determinado período, sendo interessante a obtenção de um valor maior para o CAE. A Localiza apresentou valores de CAE inconstantes no período, tendo um valor mínimo em 2013 e máximo em 2016, mostrando uma melhora no fim do período analisado. O WACC, custo total do capital, indica quanto a empresa precisa para financiar suas atividades, utilizando capital próprio e o de terceiros. A Localiza apresentou valores de WACC baixos de 2013 até o fim de 2015. Em 2016, obteve o seu valor máximo no período, sendo um valor que mostra uma característica negativa para a empresa, já que necessita de mais capital para financiar suas atividades. O EVA, lucro econômico valor agregado, é um índice que permite medir o valor gerado por um agente econômico. Ele mostra se uma empresa está criando valor aos seus acionistas. A Localiza apresentou valores crescentes de EVA até 2015. Em 2016, esse índice decresceu drasticamente, o que é um indicador negativo para a empresa. Assim, com a análise de dados, podemos concluir que a empresa esteve em crescimento do período de 2012 até 2015 e após esse período houve uma grande queda em alguns dos seus dados, como por exemplo, tivemos queda do ROE e do ROA, aumento do WACC em 2016, diminuição do EVA, diminuição do capital de giro líquido, assim aumentando a necessidade de financiamento externo. No entanto, não nos podemos esquecer ainda que a empresa domina o mercado e o mercado está em crescimento. Então a empresa só está em momento instável.